Uhum. Muito bem. Todo mundo consegue ver aqui? Dá para ver, né? Direitinho? Sim, dá para ver. Tá bom, gente. Maravilha. Então, Mônica, estão contigo. Bora lá. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou propor, eu vou lendo, e quando a gente chegar nas perguntas mesmo, eu vou perguntando para vocês irem participando, colocando a opinião de vocês aqui no chat, para a gente tentar construir a resposta juntos e comentando ao mesmo tempo, tá? Então, a gente começa com um casinho de um homem de 35 anos, vítima de acidente automobilístico. Foi admitido no pronto-socorro em prancha rígida com colar cervical. Durante a avaliação, esse paciente teve uma dor abdominal difusa, apresentou uma hipotensão, então a pressão foi para 90 por 60, uma taquicardia, com uma frequência cardíaca de 120, e no exame físico ele tinha dor à palpação abdominal, defesa muscular, mas sem sinais de peritonite evidente. E vamos lá, primeira pergunta: qual é o diagnóstico mais provável e os diagnósticos diferenciais? Justificado com base no que a gente tem de achados clínicos. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Então, não sei se vocês chegaram a ter tempo para olhar e já pensar em algumas respostas, ou se a gente está fazendo ao mesmo tempo aqui, fazendo juntos. Acho que Já eles pensou? tiveram um dia, né, para fazer ali. Não sei se todo mundo conseguiu dar uma olhada. Eu coloquei trauma esplênico. Tá, vamos falar sobre isso, beleza. Esplênico não, desculpa. Trauma hepático. Desculpa. Tudo bem. Deixa eu entrar aqui no chat se tem mais alguma coisa. E a gente já começa a falar. Trauma abdominal contuso, choque hipovolêmico secundário a trauma abdominal fechado, trauma abdominal fechado instável. Seria o paciente instável, eu acredito. Então vamos lá, como que eu responderia e vejo até como a melhor forma da gente responder essa questão. Não há dúvida de que a gente está diante de um trauma abdominal, né? Um paciente que teve ali uma história de trauma, a gente nem tem muitos detalhes sobre a cinética desse trauma, só que foi um trauma automobilístico. Não sabemos se foi moto anteparo, se foi carro, né? Não tem muitos detalhes nesse sentido. Mas é um paciente que apresentou uma dor e uma instabilidade hemodinâmica durante o primeiro atendimento, durante a avaliação. E ele tinha uma dor abdominal com defesa muscular. Então, a princípio, uma dor abdominal aparentemente importante. Não teve nada para falar que era trauma aberto, então sim, é um trauma fechado, que a gente chama ele mesmo de trauma contuso, tá? Então, trauma abdominal contuso. Isso seria o diagnóstico mais provável, tá? E aí, quando a gente pensa em diagnósticos diferenciais, aí sim, eu colocaria o que que provavelmente levou aquele trauma, o que mais poderia ser. Mas a melhor forma de você responder isso num primeiro momento é tentar responder de uma forma mais ampla qual seria esse diagnóstico. Afinal de contas, eu não tenho detalhes de qual seria o órgão, por exemplo, que foi traumatizado, mesmo sabendo que nesse tipo de trauma, que corre com hipotensão e o trauma é fechado, é uma alta probabilidade de ter sido nas nossas vísceras maciças ali, o fígado ou o baço. Até o baço tem mais chance de percentualmente de ser lesado do que o fígado. Então vamos lá. Eu responderia primeiro dessa forma, tá? Trauma abdominal contuso, tá? Trauma abdominal fechado também tá correto, mas eu colocaria o fechado justamente para falar que não teve perfuração. Então são sinônimos. Aí depende um pouco, eu vi que alguém está identificado como Windows, não sei seu nome, não tá com o nome aqui. Perguntou se colocar trauma abdominal fechado está correto, tem que colocar o contuso. Eu insistiria em colocar o contuso, apesar de, sim, contuso é fechado, tá? É como se fossem sinônimos. Mas a gente vê na descrição do ATLS, ele não coloca trauma abdominal fechado e trauma abdominal aberto, ele coloca como trauma abdominal contuso e trauma abdominal penetrante. Então, evitaria mais questionamentos e às vezes problemas de pontuação se você colocar trauma abdominal contuso, mas são sinônimos, tá? Preferia colocar dessa forma. E aí sim, isso provavelmente está causando essa hipotensão, é a causa dessa hipotensão. Então, esse paciente tem alguma coisa que sangra na cavidade. Então, primeira hipótese, diagnóstico mais provável, já falamos, trauma abdominal contuso, trauma abdominal fechado, seriam plausíveis, tá? Aí os diagnósticos diferenciais, lesão esplênica,
lesão de vísceras maciças, né, que seria excluir o baço, incluiria o fígado. É, se a gente está pensando em abdômen agudo hemorrágico, até a colega colocou, também poderia ser secundário a lesão de grandes vasos, uma lesão maior, mas geralmente a gente tem uma queda muito mais rápida do sensório, né, do estado hemodinâmico desse paciente, mas está nos diagnósticos diferenciais, pode colocar assim, tá? Aí a Daiane até começou a colocar aqui embaixo essas outras possibilidades. Hemorragia interna, qualquer um desses vai cursar com hemorragia interna, né? Por ser contuso. Aí o importante é você entender o que está causando essa hemorragia interna. Então, em trauma fechado, pensar primeiro nas vísceras maciças. Depois a gente vai entrando nas outras possibilidades. Então, lesão hepática, lesão esplênica, o famoso hemoperitônio, que é tipo, isso está sangrando para dentro da cavidade, que causa uma certa irritação, que seria a dor com defesa, que muito provavelmente vai evoluir com uma peritonite. E perfuração de alça também pode acontecer no trauma fechado, tá? Porque até esses movimentos de pancada, de desaceleração, isso pode fazer com que o mesentério das alças se rasguem e aquilo sangre com grande quantidade para dentro da cavidade. Não é incomum a gente encontrar também esse tipo de trauma, esse tipo de lesão nos traumas fechados, tá? Então, tudo isso entraria como diagnóstico diferencial. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente consideraria. Vou voltar, ver se eu não estou deixando nada para trás. E aí, gente, eu não falaria ainda em choque hipovolêmico, sabe? Porque nesse caso a gente não tem como afirmar que ele está já chocado. A gente ainda não tem manejo a princípio, a gente não tentou reverter esse status hemodinâmico dele para a gente afirmar que é um choque. Ele pode chegar a ataque cárdico com uma pressão limítrofe, ele está com a pressão para baixo. Mas às vezes você começa a hidratar e ele melhora, se alivia da dor, ele melhora. Então, assim, eu não chamaria ainda de choque hipovolêmico, até porque ele não deu outros sinais de má perfusão que fossem associados, mas provavelmente ele evolua para um choque, tá? Isso é uma possibilidade, sim. Então, quando a gente tenta justificar com base nos achados clínicos, é justamente isso, tá? Foi bom voltar para ver isso que vocês falaram de choque, porque a ideia é justamente você falar assim, o que está acontecendo com esse paciente? O que ele quer saber? Qual que é o diagnóstico que está acontecendo com esse paciente aqui? Ele é um paciente que teve um trauma abdominal contuso, tá bom. E aí, por que ele evoluiu com a hipotensão? Alguma dessas vísceras estão sugerindo, alguma coisa aconteceu para ter sangramento, e isso está tendo uma repercussão hemodinâmica. Então, sim, esse paciente está cursando com uma taquicardia, com uma hipotensão. A taquicardia pode ser compensatória a isso. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com esse paciente, tá? Então, a ideia é essa. Eu falaria isso como justificativo, tá? Então, trauma abdominal contuso, com provável lesão de algum órgão sólido. Eu não falaria, você até pode citar que seja o baço ou o fígado, mas não obrigatoriamente citar, tá? Lesão de víscera maciça, você pode colocar dessa forma. As diagnósticos diferenciais, lesão hepática, lesão esplênica, lesão de vasos mesentéricos, perfuração intestinal, isso entraria. E aí a justificativa, com base nos achados clínicos para esse diagnóstico diferencial, seria isso, um trauma abdominal fechado, cursando com hipotensão e taquicardia sugestivo de algum sangramento, uma hemorragia interna, tá? Essas seriam formas da gente descrever. Deixa eu ver se alguma coisa não entraria de forma nenhuma. Trauma abdominal contuso. A evolução provavelmente vai ser para um choque hemorrágico. Marcele Alves colocou até de um jeito interessante aqui. Marcele colocou assim, abdômen agudo hemorrágico, secundária lesão de víscera sólida. Eu consideraria isso como correto, tá, Marcele? Eu, Mônica, mas a gente tem que lembrar que para a prova isso é um pouco mais complicado, porque tem o abdômen agudo hemorrágico, sim, é uma forma da gente descrever, mas eu ficaria mais seguro usando esses termos como a gente vê na TLS mesmo. Classificar esse trauma em aberto ou fechado, igual eu falei, em contuso ou em penetrante, e colocar que esses achados de hipotensão sugerem que tem uma hemorragia interna, ou seja, que seria hemorrágico, parece ser sinônimo, mas para questão de prova a gente pode falar dessa forma, e como ele não tem
Essa dor com defesa sugere altamente que seja víscera sólida, tá? Mas a forma com que você descreveu, você entendeu completamente o que a questão queria. Lesão intestinal, lesão hepática, daí a gente já tinha visto os diferenciais dela. Doutora, Oi. no caso também poderia pensar em fratura pélvica? Poderia, principalmente se falasse de crepitação, mas entra como diagnóstico diferencial. Por isso, até quando você vai descrever as condutas prioritárias no manejo inicial, que é a questão número 2, a gente tem que incluir investigação dessa pelve, porque ela também entra como foco de sangramento, tá? Não costuma descrever como dor abdominal, mas é muito confuso para o paciente falar o que está doendo no baixo ventre, ou na pelve, ou no abdômen. Então, você tem que estar em alerta com isso, tá? Isso entraria em diagnóstico diferencial. No gabarito dessa questão, o gabarito montado por nós até não entrou, mas é uma possibilidade de entrar sim, tá? Tanto que você investiga, você busca por ele, tá? Aí Danilo falou isso da laceração, fecha muito o leque. Laceração hepática, né, Danilo? Isso entraria como diagnóstico diferencial. Eu preferia colocar de uma forma mais aberta, como você mesmo está concluindo, tipo, trauma contuso com provável lesão de víscera sólida, e não descrever qual víscera é, tá? Eu acharia melhor fazer dessa forma. Os rins também pode entrar, tá? O Guires, só é menos comum. Como os rins são estruturas retroperitoneais, eles podem ser lacerados, principalmente em trauma direto, que a gente não tem características se foi um trauma anterior ou posterior, mas ele pode entrar porque ele também é uma víscera sólida, tá? A gente só citou o baço e fígado porque são infinitamente mais comuns. Mas não tá errado, tá? E a justificativa, pediram para eu repetir, não sei se foi agora, mas a justificativa seria: me sugere que seja um trauma abdominal contuso com lesão de víscera sólida, pois o paciente tem sinais no exame físico e no exame clínico sugestivo de hemorragia interna, traduzido por hipotensão e taquicardia e uma defesa abdominal no exame físico, tá? Eu acho que isso fecha bem o porquê que a gente pensou nisso, para o seu examinador entender como que você chegou àquela conclusão, tá? Quer Acho dar que uma a gente olhada deu. no gabarito? Vamos abrir para ele, sim. Eu acho que é ainda anterior. Aí. Um trauma abdominal contuso com lesão de órgão sólido, como baço ou fígado. Podem citar, colocar dessa forma, mas se você colocar lesão de órgão sólido, justificar e no diagnóstico diferencial citar esses órgãos sólidos, eu também acho que fica excelente, tá? Então, aqui no diagnóstico mais provável já colocou quais seriam esses órgãos sólidos que são os mais comuns. Aí a justificativa, mais ou menos aquilo que eu falei, hipotensão e taquicardia, sugerindo hemorragia interna, dor e defesa abdominal para uma lesão visceral, tá? Então tem Doutora, formas diferentes da gente falar isso. doutora, uma pergunta. Fale. Como que eu vou colocar que é trauma abdominal, contuso com lesão de órgão como o baço ou fígado se eu não tenho nenhum exame de imagem, alguma coisa para mim saber qual foi o órgão que foi acometido? Ele te pergunta o mais provável. O mais provável é que seja isso. A estatística da TLS, a estatística dos traumas mostra isso, tá? Se fosse um trauma penetrante, a chance maior do paciente estar hipotenso é porque teria pegado um vaso. Então, o mais provável, é o que mais provavelmente aconteceu em um paciente que eu não tenho descrito, que ele está eviscerado, que ele está com outras características. Então, nos traumas automobilísticos abdominais, que não tem uma descrição se ele está eviscerado ou não, a gente supõe que é um trauma abdominal fechado. Então, dentro disso, o diagnóstico mais provável seria um trauma abdominal contuso com lesão de víscera sólida. Até porque ele cursou com dor abdominal durante o desenrolar do caso. Então, assim, a gente pensa muito naquela irritação do órgão sólido que vai acontecendo aos poucos à medida que sangra. Não é um sangramento, às vezes, de grande volume de uma vez só, igual seria de um vaso mesentérico, de um vaso grande, por exemplo. Então, a gente considera que o mais provável é o mais frequente dentro dessa situação. Não sei se ficou claro isso para você, Dani, se consegue entender como sendo um raciocínio lógico dentro do percentual mesmo do trauma automobilístico, tá? Entendi. Então, se eu colocasse só trauma abdominal contuso, não estaria certo. Estaria incompleto. Certo, entendi. Obrigada.
Eu sugeriria que poderiam aceitar, sim, aí porque você colocou trauma abdominal contuso e na justificativa colocou os órgãos sólidos, sim. Mas se o mais comum e o mais provável é o que ele te pediu, é um trauma abdominal contuso por lesão de víscera sólida, tá? Porque é bem mais provável que seja isso. E aí, no diagnóstico diferencial, você dá mais detalhes, até porque ele não te pediu um limite desses diagnósticos. Então, você poderia colocar e provavelmente ele vai ter um limite para pontuar dentro desses diagnósticos, tá? E o mais comum geralmente são esses que a gente falou mesmo, baço e fígado, pode ser rim, pode ser um vaso mais importante que rompeu, pode ser esse trauma, igual eu falei, de laceração de vasos do mesentério das alças, tá? Então tem outras formas de a gente cursar com dor. E é claro que se fosse, não tivesse uma lesão vascular, que se fosse uma lesão de víscera oca, também cursaria com dor abdominal. Mas a gente não vê tanta hipotensão. Por exemplo, teve uma desaceleração, rasgou o seco, rasgou o colo. Então, isso acontece. A gente vê um paciente que começa a cursar com dor abdominal, mas essa dor abdominal é um pouquinho mais tardia, porque ele vai começar a ter dor abdominal com a defesa e com talvez uma peritonite, quando aquele conteúdo entérico ou conteúdo de dentro do colo começar a irritar de fato a cavidade. Então, dor abdominal já no momento do trauma, nos momentos seguintes, a gente tem que pensar em sangue caindo na cavidade, tá? Isso faz uma irritação mais rápida do que uma contaminação química por secreção entérica ou de dentro de alça. Porque também já me perguntaram isso. E se fosse uma rotura de víscera oca, né? Cursa com dor, cursa com distensão, mas a gente não vê a hipotensão no primeiro momento, tá? Não sei que tenha associado, né, um trauma com outro, que pode acontecer também. E aí que tem os diagnósticos diferenciais que nós falamos. Não sei se vocês ainda têm alguma dúvida pra gente já passar para a segunda. Acho que a gente pode passar. E aí na segunda é justamente perguntando qual seria o manejo inicial desse paciente, né? Então, assim, basicamente você pensar mesmo no ABCDE, o que você tinha que fazer no primeiro momento nesse paciente que chega para você na emergência e que começa a apresentar já no primeiro exame, nos sinais vitais, uma hipotensão com dor abdominal, né? Então, além de você conseguir falar o que você de fato tem que fazer na sequência normal de atendimento, igual eu falei, tenta organizar o pensamento em como que você atenderia. Manejo inicial não especificamente é focado na dor, né? Senão às vezes você já vai pensar em fazer analgésico, em fazer outras coisas. Não, dentro do cenário de trauma, o manejo inicial, ele tem que estar inserido dentro do nosso ABCDE. E se a gente está falando de hipotensão, se a gente está falando de um paciente que tem o potencial de ter um choque importante, um choque refratário, de às vezes ele realmente ser aquele paciente que fica muito grave, a gente tem que saber que o nosso foco vai estar no C, né? Não deixando as outras letras de lado também, mas o foco que é dentro do C. Então, ainda dentro disso, a gente já precisa pensar em como que a gente vai manejar esse paciente com foco no C mesmo. Então, assim, você pode falar que você vai monitorizar, que você vai cuidar da via aérea, que você vai isso e aquilo, pode. Mas aqui ele quer no manejo desse paciente em específico. Então, você poderia citar, mas eu citaria brevemente. Tipo, vou garantir via aérea, garantir oxigênio, vou avaliar outras lesões associadas em tórax e vou tratar o C, tá? Ou, como eu faria, igual eu expliquei agora, eu citaria, ele já está imobilizado, checaria se ele está com via aérea permeável, né, pérvia, mas a descrição do caso já falou que ele está em prancha rígida, em colar cervical, e já passaria para o C, tá? E aí, dentro do C, a gente tem que pensar na estabilização hemodinâmica desse paciente, então, faria infusão de cristalóide. Como vocês podem ter um tempo suficiente para isso? Se vocês tiverem, dá aquela olhada total na sessão e ver se consegue preencher tudo. Eu colocaria até com mais detalhes como você faria essa ressuscitação volêmica, né? Você vai botar 2 gel, você vai fundir cristalóide, você já vai colher exame pensando em uma hemotransfusão, tá? Eu acho que dá para detalhar, se vocês estiverem seguros em relação ao tempo da questão. E além disso, fazer a monitorização contínua dos sinais vitais, isso tem que ser citado, então pensar realmente na monitorização, tanto eletrocardiográfica, quanto até considerar se fazer um cateterismo vesical, para você ter isso de uma maneira mais segura, né? Eu acho que são coisas a se considerar. E o que não pode faltar aqui é o que a gente estava falando de exame de imagem. E vejam bem, a questão em seguida pergunta especificamente de exame de imagem.
Então, isso aqui é uma coisa que eu falo para vocês ficarem atentos, porque não é que você, se você citar que vai fazer um FAST aqui, por exemplo, você vai estar se adiantando e respondendo a outra pergunta. Porque o FAST, ele faz parte na avaliação do C. E, na verdade, ele vai ser importante no manejo inicial justamente para você definir aquele paciente que vai ser, às vezes, cirúrgico de imediato ou não. Então, isso faz parte do manejo inicial, tá? Então, eu falaria do FAST aqui e na questão seguinte, quando falasse de exames mais indicados, eu citaria ele de novo, tá? Isso é uma coisa importante, porque a gente não pode esquecer que essas condutas fazem parte do manejo. Se dentro do manejo eu preciso decidir se eu tenho que operar ou não, e o exame que eu preciso pedir para decidir isso, a beira-leito ou o FAST, eu tenho que minimamente citar ele nesse manejo prioritário, tá? Então, falaria do FAST aqui. E até citaria que se paciente hipotenso, sem melhora com a minha ressuscitação hemodinâmica, com FAST positivo, é cirurgia. Para que quem esteja te avaliando entenda que você sabe a sequência do manejo desse paciente, tá? Isso aí entraria como manejo inicial. Então, para mim, citar a estabilização, monitorização, o exame à beira-leito e a indicação de laparotomia já seria suficiente para a gente dar essa sequência, tá? Deixa eu entrar nas respostas de vocês. Eu acho que no gabarito ele até incluía a indicação de se estava encaminhar para tomografia, que é o que eu falei, não seria repetir, não estaria errado, tá? Eu coloco como manejo prioritário esses três, mas às vezes não tem o FAST, às vezes você não vai ter outro exame de imagem. Se o paciente estabilizar de fato, você vai fazer uma tomografia. Isso entraria como exame de imagem mais indicado junto ao FAST e as radiografias, que é o que pede na questão seguinte. Deixa eu ver aqui as perguntas. Alguém já tinha falado dos 2 acessos, Janaína botou. Isso aí, eu citaria, tá, Janaína? Dando tempo, estando seguro em relação ao tempo, eu especificaria um pouquinho mais, porque ele me pergunta só descreva, ele não pede para você colocar detalhes. Mas, por exemplo, faria ressuscitação volêmica com cristalóide em 2 acessos venosos. Tipo, poxa, você não tá dando 1 milhão de detalhes, sabe? E eu acho que é mais completo. O FAST, a Aline já tinha botado. Eu pensei em colocar e ver a questão 3. Isso aí, Estevão, que acho que é isso que eu falei. Tá, eu citaria, ao menos citaria, já que ele escrever, eu citaria o FAST aqui, e falaria, FAST à beira-leito para determinação se laparotomia ou não. Tem formas bem resumidas de você colocar isso. E aí, embaixo, eu descreveria melhor como que é o FAST, sabe? Porque ele me pede para justificar embaixo. Então, entende que são coisas diferentes? Aqui você descreveria, e embaixo você falaria do FAST com mais detalhes. Citaria que se ele estiver estável, eu vou mandar para tomografia com contraste para esclarecer melhor essas lesões de víscera maciça ou de outro diagnóstico, e justificaria embaixo como que a tomografia me ajuda nisso. Então, eu acho que daria para fazer dessa forma, tá? Não sei se Daiane, e eu acho que isso pega todo mundo, porque ela também é aquilo que a gente sempre fala aqui, da diferença do descrever e do justificar. Desculpa. Então, mesmo que você tenha que citar, que fazer uma descrição simples aqui, você repetir ali embaixo não estaria errado, porque dentro do manejo inicial do trauma abdominal confuso, tá? Do contuso, não confuso, né? Confuso que é a gente. Do trauma abdominal contuso, tá você indicar laparotomia ou não? E eu dependo de um exame de imagem, a não ser que esse paciente chegue numa instabilidade intratável, com uma peritonite evidente, aí o próprio ATLS te sugere com esse paciente direto para a sala. Mas o FAST é muito difícil você não ter tempo de fazer, sabe? Então, assim, para mim ele tem que estar citado no manejo inicial. Não haveria isso de uma outra forma. Aí o Danilo colocou, mas falando em condutas, tem que obrigatoriamente falar do HTLS, do ATLS, eu acho, né? Ou, por exemplo, pode falar ATLS fora da ordem. Danilo, nessa questão específica, acho que não caberia você falar conduta em relação a colar cervical. Nada disso, tá? Não sei se você perguntou de uma maneira geral ou focado nesse caso em específico. Se for de uma maneira geral, vamos discutir a 3 e eu volto e a gente fala um pouquinho do ATLS como um todo. Mas para esse daqui, como ele especifica que é o manejo inicial desse paciente, eu citaria de uma maneira breve, tipo, eu checaria se a via aérea está permeável, já que ele já está imobilizado, e faria o exame clínico do B,
Descartando outras necessidades de tratamento, eu ia fazer monitorização hemodinâmica, funcionar acesso, ressuscitação volêmica, fazer o FAST, e aí dar o segmento nisso, indicar para laparotomia se necessário, mandar para tomografia se tiver estabilidade, tá? Mas eu até, se tivesse conseguido na descrição, eu até colocaria, às vezes, coletar exames pensando em transfusão precoce se necessário. Acho que tudo isso acrescenta, tá? Seguiria o ABCDE, acho que por isso que eu falei que poderia ser isso. Isso, assim, a ordem, ela é importante porque ela foi criada para você tratar naquela ordem. Por mais que esse paciente aqui, quando chega, ele já está te mostrando um problema no C. Então, aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Tanto na questão discursiva quanto até na prática, a gente tem que ficar ligado nisso, porque ele gosta de ver que você entende a sequência, e aí eu respeitaria a sequência até, porque se tivesse um gabarito diferente do que é o dessa, que não fala do ABCDE, e poderia ter, você estaria errado se você não fizesse na ordem, tá? Então, por isso que eu falei, se eu fosse responder, Mônica, fosse responder essa questão 2, eu citaria o A e o B, sim, tá? No gabarito daqui, o do nosso nem fala, mas eu citaria, porque e se ele me cobrasse? Eu estaria errado em não fazer, tá? Quer que eu coloque no gabarito? Pode botar, que a gente já discutiu ele mostrando. Rafaela, mencionaria literalmente o B, tipo, excluiria, realizaria exame torácico, ausculta, verificaria se não havendo outras lesões tratáveis, ia começar a fazer o que você vai descrever aí, sabe? Que esse caso é um caso totalmente de C, tá? Mas ele te pede para descrever, então não é para você colocar muita coisa, é só realmente mostrar que você sabe que isso vai ser feito na sequência. Nesse gabarito, tá como condutas prioritárias, então, essa estabilização hemodinâmica, com reposição volêmica, pode ver que ele nem botou acesso venoso, o quanto se infunde, mas igual eu falei, isso depende muito de como que tá na sua organização. Não é para fazer um mega texto e pegar a prescrição e botar aqui, mas dá para colocar mais coisa, tá? Se você tiver com tempo para isso. Monitorização contínua dos sinais vitais. Aqui até descreveu monitor cardíaco, saturação, sonda vesical de demora. Realização do FAST, tá vendo? Que nem deu detalhes de por que o FAST vai ajudar. Encaminhamento para tomografia, se o paciente estável, e a cirurgia exploratória, que seria a laparotomia, se FAST inicial mais hipotensão persistente, tá? Então, igual eu falei, você tem, pelo ATLS, você pode chegar e mandar esse paciente direto para a sala nessas situações, pensando no trauma fechado, tá? Trauma contuso, né? Se o paciente chegar já com sinais clássicos de peritonite e uma hipotensão muito importante. Então, aquele paciente que está instável, de fato chocado, que você já fez alguma medida inicial que não teve resposta e tem peritonite. Você está autorizado a já levar direto para a sala. Nas outras situações, você vai seguir com alguma coisa de imagem, um exame mais específico, aí seria FAST ou tomografia para aqueles que responderam à estabilização hemodinâmica inicial ou que já chegaram estáveis, tá? Essas seriam as situações. O IFAST vale, né, também nas duas situações, tá, Danilo? Mesma coisa. E aí... É isso, até colocaria mais coisa. Eu, Mônica, ia tentar botar mais coisa aqui se eu tivesse com tempo, tá? Porque se o gabarito falasse, nós não seguimos o ABCDE no manejo inicial, tá? Eu sei que é para focar no B, mas no C, né? Mas eu citaria ao menos. Quem vai me perguntar alguma coisa? Ô, doutora, eu coloquei o ABCDE quase todo, aí coloquei também que solicitaria hemograma, eletrólitos, coagulograma, e coloquei sonda vesical, e também isso eu coloquei. Aí de imagem eu coloquei no número 3, que eu pensei, se eu colocar essa, será que vai estar errado? Eu tô me precipitando. Agora eu entendi. Então, Assim, aquilo, né? Não tem como a gente adivinhar o que está passando ali. Só que como uma fala descreve e o outro manda se você justificar, eu acho que uma complementa a outra. Eu interpreto dessa forma. Se fosse aqui condutas prioritárias justificando, e aí você vê embaixo já vai falar imagem, aí às vezes você até dentro da justificativa da de baixo você colocaria que você faria ela no contexto da de cima,
e às vezes não citar, mas como uma descreve e a outra justifique, poxa, você descreve aqui e justifica ali embaixo. Eu não vejo isso como sendo prejuízo, não, tá? Perfeito, obrigada. Então, poderia seguir o ABCDE, mas igual eu falei, lembrando que com o manejo desse paciente, o que você tem de informação é só de problema no C, não percam tempo, pelo amor de Deus, falando de descrever do exame físico do B, o que você vai fazer, tá? Mas eu acho, a Mônica, colocaria exame de imagem, exame de laboratorial, só para citar que você já sabe de uma transfusão precoce, sabe? Acho que isso é mostrar que você sabe bem o que você tem que fazer no SEI, que seria possível para esse paciente no manejo inicial, sim, tá? Controle de danos necessário, no caso de laceração de vísceras. Ô, Jean, o que você coloca como controle de danos? A própria cirurgia de damage control? Que isso não tem como a gente prever só com essa informação, tá? Isso é uma possibilidade, mas como é possível qualquer outra manobra cirúrgica, então não citaria aqui. Eu acho que é só citar e descrever a laparotomia, tá? Descrever outras coisas seria meio demais, assim, não acho que seja necessário. Aí perguntou se acha que o blush for positivo, nossa conduta vai ser apenas clínicas ou temos que fazer a laparotomia igual? Aí, Caio, vai depender. Aí vai depender do que você encontrou. O que eles falam de blush, na verdade, é como se fosse um extravasamento de contraste. Acredito que seja disso que o Caio está falando. Então, assim, aquele paciente que estabilizou ou que chegou estável, que eu mandei para tomografia contrastada, o exame contrastado mostrou um extravasamento de contraste em algum órgão. Aí a minha conduta vai depender de qual foi esse extravasamento, do quão foi e de qual víscera. Então, a gente tem várias tabelas de classificação e de tratamento baseado na classificação daquela lesão. Aí entra aquele trauma hepático, grau 2 e 3, trauma renal, o trauma do baço, que pode ter hematomas grandes que você conserva. Tudo vai depender da classificação dada pela tomografia. Isso é muito específico. Acho muito pouco provável que seja cobrado de vocês. Mas sim, alguns traumas até importantes, grau 2, grau 3, a gente consegue conservar esse paciente desde que ele esteja em unidade fechada, com uma monitorização maravilhosa o tempo todo, com hematócrito seriado, tá? Mas não chega nesse nível, esse manejo inicial, entenda? Isso não é inicial. O inicial é se definir assim, é aquele que tem que ir correndo para a cirurgia se não morre, e é aquele que eu posso parar um pouquinho mais, pensar e tratar ele melhor. Então, esse é o inicial. O resto não é manejo inicial. Isso daí que a gente está falando do damage control, do paciente que você extravasou contraste, vai ter que decidir a conduta dele, isso não é a conduta inicial. A conduta inicial é o que você tem que decidir na sala de trauma, na chegada dele, tá? Não sei se ficou claro, acho que sim. Depois ele respondeu sim. Obrigada. Tá ótimo. E acho que dá pra gente ir pra última, Beth, então, pra gente fechar. Que é Terceira justamente questão. quais seriam os Exames. exames de imagem indicados para avaliação diagnóstica. Nós já falamos bastante do FAST, e já falamos também da tomografia, tá? Então, o ideal é isso: tomografia com contraste venoso, com fase arterial, com fase portal tardia, para a gente ver melhor a parte de excreção, né, do sistema renal e tudo mais. Isso ajuda a gente pensando até em lesão de bexiga, por exemplo. Mas para a prova, trauma, exame contrastado com contraste venoso, tá? Não entraria tanto nesses detalhes. E os exames de raio-x, eu também entraria aqui, que eu acho que um raio-x de tórax e um raio-x de bacia ajudam muito a gente a esclarecer outras coisas que saíram, às vezes, despercebidas no primeiro momento, tá? Então, é claro que se você tiver uma pelve instável, é para você perceber isso no seu exame físico no seio. Você vai palpar, fazer movimento de pelve. Eu até incluiria isso, sabe, na questão 2, que fala para descrever o seu manejo inicial. Dentro do seio, você checar a estabilidade pélvica. Isso é extremamente importante. E aí, você complementa isso com o exame de radiografia simples, né? Que seria um raio-x de pelve de tórax. Eu complementaria, para você também excluir um pneumotórax, uma fratura de costela mais importante. Mas não pode faltar o FAST com o janelamento, todos aqueles que são necessários. Vai ver pericárdio, vai ver espaço espleno-renal, espaço hepato-renal, vai ver a região suprapúbica, tá? Nos janelamentos todos. Vai fazer a tomografia com contraste venoso e faz o raio-x de tórax, raio-x de bacia, tá? Para mim, esses são os exames que são indicados para essa avaliação diagnóstica.
É isso, A né, que justificativa ela... do IFEST, sim, Danilo, é justamente para buscar líquido livre nessas janelas que a gente comentou, que seriam sugestivos de uma confirmação de que tem sangue suficiente para você indicar uma laparotomia, tá? Então, assim, paciente instável com FAST negativo, a gente fica mais nervoso ainda, porque daí você passa o FAST e fala, cara, será que tá instabilizando e ainda não tem sangue suficiente, tô perdendo tempo aqui com ele? Tá instável, você tá na dúvida, passou o FAST, viu líquido, é sala na hora, você já reforçou ali seu comportamento. Deixa eu ver como tá no gabarito, se ele já pontuaria sem você colocar. Ele nem colocou, ó. Nesse gabarito, ele coloca o FAST para avaliar a presença de líquido livre na cavidade abdominal pericárdica. Exatamente sucinto igual você foi, tá? Igual eu falei, tá com tempo? Coloca os janelamentos, tá? Eu acho que seria importante. A tomografia para identificar lesões de órgãos sólidos, retroperitoneais, extravasamento de contraste, lesão de víscera oca, que seria traduzido pelo pneumoperitônio, né? E a radiografia de tórax e pelve para excluir fraturas ou outras alterações. Trauma sempre rende, né, Beth? Muito bom, o pessoal sempre tem dúvida. Sempre. No caso dele não estando estável, tem que citar mesmo assim a TC? Eu citaria, Ivana, porque ele faz parte, sim, do manejo, sabe? Todo mundo, idealmente, o padrão de trauma é tomografia com contraste venoso. Porque às vezes você vê lesões iniciais, você vê um paciente que instabiliza 12 horas depois, porque tinha uma lesão pequena que passou despercebida, igual eu falei que o FAST de entrada era negativo. Então, a tomografia de contraste em um paciente que chegou a fazer uma hipotensão no momento do trauma, mesmo que essa hipotensão se regularize depois, isso tem que fazer parte do manejo inicial desse paciente, tá? Tem que ter um exame de imagem melhor para oferecer. Então, isso está lá no protocolo da TLS. Ah, tô lá no interior do Brasil, que mal tem um raio-x. Aí, realmente, você às vezes não vai ter recurso suficiente, que bom que você consegue, por exemplo, deixar esse paciente internado e aí vai ficar fazendo reavaliação clínica o tempo todo. Vai deixar ele no CTI, monitorizado, seriar hematócrito. Caiu esse hematócrito, apesar da reposição, o paciente piorou a dor abdominal, evoluiu com peritonite, aí você vai botar ele em sala. Mas a tomografia tem que estar citada no exame, no manejo inicial, sim. Acho que fechamos. É isso? Eu já troco aqui a questão, aí se vocês quiserem perguntar mais alguma Doutora, coisa. Diga. olá. Doutora, uma dúvida, assim como a dúvida da colega da tomografia. Veja que eu fiquei no impasse com a situação dessa tomografia, porque claramente este paciente na questão ele me mostra uma instabilidade. Então, nesse caso, eu acho que eu poderia colocar a tomografia com ressalva, dizendo assim: após a estabilização do paciente, aí sim eu pediria a tomografia como uma avaliação secundária. Estaria certo assim? Porque quando a gente vai estudar todo o conteúdo, as evidências, a gente não, geralmente eles solicitam para a gente não pedir essa tomografia de início em uma avaliação primária com instabilidade. Sim, eu entendo o que você está dizendo e eu acho que você está certo, só que não briga com a questão, no sentido, quando ele fala que é um manejo inicial de um paciente, não necessariamente você está falando de avaliação primária. Se para você manejar um trauma abdominal contuso, você precisa de um exame de imagem, isso vale como manejo inicial, que não é a mesma coisa de avaliação primária. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Sim, eu tenho que fazer o BCDE, porque ele é avaliação primária, então tudo vai partir dele, mas por isso que eu tenho, por exemplo, o FAST dentro do C, ele é o exame de imagem. Então, em algumas situações, eu tenho que pegar isso e trazer. Eu tenho que botar isso como uma forma de eu resolver aquela questão. O que eu tenho? Um trauma abdominal contuso num paciente que está hipotenso. Se eu fizer 500 ml de soro para ele ficar bem, beleza, eu não tenho que pensar na tomografia nesse momento imediato. Eu vou terminar meu ABCD bonitinho, eu vou lá fazer o meu eu vou sair passando sonda por esse paciente todo. Aí eu vou pedir os exames. Aí isso ficaria justamente só na secundária. Agora, eu, Mônica, trabalhando em emergência e entendendo como que o ABCD do trauma funciona, eu jamais vou ficar tranquila num manejo inicial que não inclua algum exame de imagem nesse paciente, que esse paciente cursou com hipotensão na chegada. Então, se ele cursou com hipotensão e se mantém instável, ele não tem indicação de fazer TC. Por isso que o nosso gabarito e até a forma com que eu verbalizei foi falando: a tomografia é reservada para aqueles que chegaram estáveis
ou que estabilizaram após um manejo inicial. Então, botei um pouquinho de soro, comecei ali a avaliar esse paciente, ele ficou estável, a pressão melhorou, ele vai para a tomografia, tá? Isso faz parte do manejo inicial. Não estou separando em avaliação primária e avaliação secundária, são coisas diferentes, tá? Paciente Ok. instável jamais sai da sala para tomografia, ele fica com você ali dentro da sala. Ivana, pode colocar o IFEST, tá? Mas o IFEST, assim, se você colocar FAST, já tá valendo, tá de uma maneira mais geral o que tá valendo para isso, tá? Porque você avaliar que tem pneumotórax é importante, estaria no B, mas aqui a questão tá muito focada na questão do C, ela não vai te dar mais informação. Então, você pode citar, mas você não vai ter essa informação. Você pode falar, ah, tem um pneumotórax seria importante para qualquer avaliação de trauma. Mas nessa questão, ela não vai te dar mais informações. O que você tem é o que está ali no anunciado.